Yo, yo, Zaha, yo, Zaha, Zaha. Eu costumo fazer uma comparação do Brasil com um adolescente. Porque, na minha visão, o Brasil não é um país adulto. 519 anos não torna ninguém adulto, né? E também não faz nenhuma criança. Então, o Brasil está ali, entre a criança e o adulto. E quem está entre a criança e o adulto, quem é? O adolescente, né? E o que caracteriza a adolescência? Que crise é que a adolescência traz consigo? É a crise de identidade. O que é a crise de identidade, se não uma necessidade que a gente tem que descolar do passado e aceitar o que nós somos? Se descobrir, né? Se descobrir, se reconhecer. Sabe o que o adolescente Brasil faz? Como todo bom adolescente, ele vai no espelho, olha e vê as marcas que estão no rosto dele. O que esse adolescente Brasil faz? Joga veneno em cima das marcas, porque ele não se identifica com elas. E o mais interessante desse exemplo é que o espelho, ele sempre revela o que está atrás da gente, né? Não é assim? Porque ele faz o inverso. Esse adolescente, quando olha para trás, ele não gosta do que vê. Porque o que tem atrás dele? Os povos indígenas e os povos africanos. Essas duas matrizes que ele aprendeu a não gostar. A única coisa que ele gosta, minimamente, é um pedacinho assim de uma outra matriz, a matriz europeia. Aí ele joga todas as suas fichas nesse pedacinho aqui. Então, o que ele faz? Joga um pano preto no espelho para não se ver mais, para não olhar o seu passado. Ele prefere investir nessa minúscula fagulha que ele chama de Europa. Esse adolescente nunca vai crescer, porque o que caracteriza exatamente a adolescência é a reconciliação que a gente faz com aquilo que nós somos. É quando a gente aceita que estamos num processo. Infelizmente, ou felizmente, talvez, o Brasil precise fazer uma reconciliação com a sua história. Ele precisa olhar para trás. E precisa aprender a gostar da sua história. A impressão que eu tenho, como um observador, né, é que o nosso país, o Brasil, ele não gosta de si mesmo. Isso por quê? Porque ele é um adolescente. E a esperança é que a gente consiga tirar esse pano que tem na frente do espelho e o Brasil consiga se ver, se enxergar, se perceber. E aí, só aí é que ele vai efetivamente alimentar em si a ideia do pertencimento, que é o que os indígenas têm mostrado. Porque só o pertencimento é que nos compromete com as coisas, juntamente com o presente. Só o presente, só o agora, é que nos compromete com a realidade. Nós aprendemos a deixar para depois, fazer amanhã. Amanhã eu vou ser feliz, não é assim? Amanhã eu mudo o Brasil. E a gente acaba lavando as mãos, né, do nosso compromisso
E o comprometimento é característico daqueles que sabem que tem que caçar e pescar todos os dias para poder sobreviver. É característico daqueles que sabem que tem que plantar todo dia para que mais tarde ele tenha alimento. Ou seja, é o compromisso com o coletivo. O Brasil, eu acho, tem a vocação para ser feliz. Infelizmente, a gente está jogando nossa felicidade em outro canto. E é por isso que a gente não consegue se reconciliar. E é por isso que a gente ainda continua alimentando desprezo pelos povos indígenas. Porque a gente não foi capaz de perceber que o que nos torna efetivamente brasileiros diferentes no mundo é a nossa diversidade. Nós queremos ser iguais a todo mundo. E o Brasil não nasceu para ser igual. A vocação do Brasil é para a diversidade. E ele precisa alimentar isso nele. Porque vem sendo reforçado ao longo desses 500 anos a ideia de um índio, um índio fictício, uma figura que foi criada, né, a bel prazer dos colonizadores, para poder diminuir a própria existência dessas populações. Por isso, uma das minhas, digamos, missões nesse mundo, eu diria, é justamente discutir o tempo inteiro com as pessoas essa palavra, né, essa palavra índio, que é uma palavra que diz muito pouco a respeito do que nós somos. A palavra índio efetivamente não diz quem eu sou. A palavra índio diz o que as pessoas acham que eu sou. E ao dizer o que elas acham que eu sou, elas quase sempre, e essa palavra traz esse peso, me coloca lá nos rodapés da história, me coloca por baixo do tapete, coloca em todos os outros cantos, menos no lugar aonde eu deveria estar. E quando eu falo eu, estou falando naturalmente de toda uma coletividade, de todo um povo, de todos esses povos. A palavra índio, vocês sabem, é uma palavra inventada, é uma palavra que, ao longo da nossa história, foi ganhando significados, mas quase sempre significados que estão ligados a uma imagem construída, a um estereótipo construído. E esse estereótipo, ao invés de nos aproximar, ao invés de nos abraçar, né, na nossa formação identitária, acabou nos distanciando, nos colocando longe uns dos outros. Eu que escrevo para criança, principalmente, vou muito às escolas, e sempre que vou às escolas, as crianças ficam aterrorizadas quando elas descobrem que o famoso índio vai lá visitá-las. Porque, por alguma maneira mágica, que eu ainda não sei, elas morrem de medo do tal do índio. E morrem de medo certamente porque alguém, ou alguma história, ou alguma narrativa, acabou dizendo para elas que o tal do índio, ele é um ser fora da curva, como se diz, né? É um extraterrestre que está chegando ali e que vai assombrá-las de alguma forma. E esse tipo de... essa palavra, a força dessa palavra, tem criado esse distanciamento. E vocês sabem que a palavra, ela foi colocada na gente, e eu digo na gente porque todos nós temos isso, sob dois aspectos. Um, do ponto de vista romântico, facilitado, inclusive, pelo romantismo da literatura, né, da literatura de José de Alencar, que vem formando uma imagem romântica, ou ligada a um passado heróico, né, das populações indígenas. E quando esse romantismo chega até nós, ele chega justamente com toda uma série de imagens equivocadas, muitas vezes.
porque é a imagem daquele índio que vive lá no meio da floresta, no bem bom, né? Fica o dia inteiro caçando, pescando, andando de canoa, num verdadeiro paraíso terreal, não é? Vive assim. Até tem uma música que fizeram para isso, não sei se vocês lembram dessa música, ela diz mais ou menos assim: se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, andar pelado no meio da taba, no eterno domingo, feito bicho preguiça, e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, baila comigo como quem baila na tribo. Conhece, né? Da vovó do rock. É uma música que ela representa, a meu ver, toda essa ideia romântica que as pessoas foram desenvolvendo ao longo do tempo. E é justamente esse índio que a gente comemorou no dia 19 de abril. Esse índio que é uma ficção, que está ligado a um passado, que está ligado a uma ideia antiga que a gente tem desses povos e que a gente traz para os dias de hoje como se fosse uma realidade. Portanto, mora só na nossa ficção. Mas existe também uma outra visão. Existe essa visão romântica, romantizada, mas existe também uma outra visão que é uma visão mais ideologizada. É aquela visão que diz assim: índio é preguiçoso, viu? Índio é perigoso. Índio é atrasado. Índio atrapalha o progresso, o desenvolvimento. Vocês andam ouvindo essas coisas, né? Através de algumas vozes oficiais, inclusive. Índio tem muita terra e não sabe o que fazer com ela. Ou é insolente. Índio... Ou é insolente. É insolente. O índio, enfim, tem essas ideias que são carregadas de eu digo de ideologia, justamente porque quer convencer as pessoas de que essas populações são inúteis para a sociedade brasileira. E que, portanto, a gente tem que civilizá-las. Vocês já ouviram isso também? Tem que civilizá-las. Aliás, parece que a gente está ouvindo um discurso dos anos 80, né? 70, 80. De repente deram um pulo assim. Acabou a história, acabou a democracia e deu um pulo. Parece que estamos ouvindo os mesmos discursos que se ouvia nos anos 80. E essa fala, obviamente, tem endereço, tem um objetivo que é de convencer a sociedade que é preciso, sim, explorar o minério das terras tradicionais, explorar os rios, não é? a água doce, explorar a floresta. E isso acontece, claro, todo mundo sabe por quê. Porque o índio não é pop. O agro é pop. E aí a gente é levado a pensar, sim, que temos que valorizar o agro e não as pessoas. Porque quando as pessoas escutam que o índio vai aparecer, né, o que vem na cabeça das pessoas? Sobretudo falando nas pessoas do brasileiro comum, né? O que vem? Vem aquele índio que está no imaginário delas, né? O índio enfeitado, o índio pintado, o índio peladão, balançando os balangandãs para cima e para baixo. Esse índio é que mora no imaginário das pessoas. Aí, quando, de repente, alguém diz assim, mas esse índio, ele foi para a universidade. Esse índio ganhou o prêmio Jabuti. Esse índio ganhou o prêmio no cinema. Esse índio está expondo lá em Nova York suas obras de arte. As pessoas arregalam os olhos e dizem imediatamente, então ele não é mais índio de verdade. Ele não é mais índio de verdade, ele já é um de nós. Como se isso fosse um grande elogio a se fazer para alguém. Ele já é um de nós, já se entregou ao sistema. A gente já pode, né, já provavelmente já é mais um corrupto na história.
as pessoas se dão o direito, porque o brasileiro se dá o direito de dizer quem pode ser e quem não pode ser, quem é e quem não é. Elas se dão o direito de criar uma imagem na cabeça e não se livrar nunca mais dessa imagem. E a gente esquece exatamente de que nós somos seus contemporâneos. Yo, Saha, yo, Saha, Saha.